Em meio a um embate com o Supremo Tribunal Federal, o Senado decidiu que vai votar uma nova lei do impeachment ainda este ano. A decisão é uma resposta a outra decisão do ministro Gilmar Mendes, que restringiu os pedidos para a retirada de magistrados da corte. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai agora direto até Brasília para falar com a repórter Flávia Alvarenga. Olá, Flávia, uma boa noite para você. Quais os próximos passos com relação a esse projeto? Oi, Renata, boa noite, Gustavo. Os próximos passos são os seguintes: esse texto precisa ser apresentado, leitura de relatório, passar por comissão e depois plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer essa tramitação ainda este ano. O relator é o senador Everton Rocha. E esse texto vem ainda de uma proposta do senador Rodrigo Pacheco de 2023. Atualiza a lei do impeachment, que é de 1950, e estabelece quem são as pessoas que podem apresentar os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, coloca no texto que cidadãos podem, Ordem dos Advogados do Brasil e partidos políticos com representatividade no Congresso Nacional. Mexe exatamente naquilo que veio com a decisão, que saiu da lei com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Mas, como a gente falou agora há pouco, esse texto precisa ter a apresentação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça, tempo para emenda, votação na comissão, depois segue para o plenário e depois na Câmara dos Deputados. Então, a intenção é que no Senado seja ainda este ano, antes do recesso do Legislativo, mas na Câmara dos Deputados pode ficar para a semana que vem. É uma resposta do senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. O ministro, essa semana, restringiu as regras para os pedidos de impeachment contra ministros do próprio STF. Disse o seguinte: só a Procuradoria-Geral da República pode apresentar esses pedidos e também aumentou a quantidade de votos favoráveis necessários para um impeachment. Ao longo da semana, na quarta-feira, o advogado-geral da União, Jorge Messias, chegou até a fazer um pedido para que o ministro Gilmar Mendes revisasse essa decisão, mas o ministro negou. E por que Jorge Messias fez isso? Porque ele foi indicado para uma vaga no STF e precisa do apoio dos senadores para assumir o cargo no Supremo Tribunal Federal. A sabatina dele foi adiada, era dia 10 de dezembro, não tem data mais, deve ficar para o ano que vem. E essa decisão, então, monocrática do ministro decano do Supremo Tribunal Federal só vai ser referendada ou não na semana que vem, quando está marcado esse julgamento, entre os dias 12 de dezembro e 19 de dezembro. Então, até lá, nada muda. Fica a decisão do ministro Gilmar Mendes. Esse PL deve ser, então, o novo marco legal da lei do impeachment. E essa crise entre os poderes começou depois da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. O presidente do Senado queria o senador Rodrigo Pacheco. E até agora a mensagem do Planalto ao Senado não foi enviada. Por isso, a sabatina também foi adiada e ficou para o ano que vem. Agora é esperar se esse projeto, esse PL que é de 2023, entra na pauta na semana que vem. Renata e Gustavo. Obrigado pelas informações, Flávio. Um forte abraço, uma ótima noite e até segunda-feira.